Bora lá, fiel. Terça-feira agitada aqui com as notícias do Corinthians. A Lili Nascimento tá lá em frente o CT Joaquim Grava, trazendo as últimas atualizações do timão. Corinthians, que respira aliviado no Campeonato Brasileiro, já vira a chave para enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã. Porém, saiu mais uma bomba nos bastidores do clube. Então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra gente, nossa tela já mudou. A gente vai pro Corinthians agora, então, porque Lili Nascimento, a gente tem que falar sobre o Memphis, sobre questões de dívidas e como o time também, claro, se prepara para mais uma rodada. Mas estão devendo uma certa grana aí pro Memphis, hein, Lili? É muito dinheiro, Bruno. Bom dia novamente aí pra vocês. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava, porque o elenco treina hoje normalmente, né? Tem um confronto amanhã contra o Red Bull Bragantino lá no interior de São Paulo. Mas foco total agora para essa dívida milionária que o Corinthians tem com o Memphis Depay. Lembrando que é cerca de 23 milhões de reais que o Corinthians precisa acertar com ele. Valor que está vencido. Então o Memphis, a gente já relembra, né? Que há alguns meses ele chegou a colocar o staff dele, os advogados dele, para conversarem com a diretoria corintiana de que correria o risco dele não cumprir com o contrato em sua totalidade caso o valor não fosse negociado. Então houve uma reunião com o staff do atleta, a diretoria se dispôs ali a negociar esse valor, né, de cerca de 23 milhões de reais, que é dividido entre luvas e bônus, tá? Bônus por conta da marca de gols, participações em gols atingidas, né? Ele alcançou 30 entre gols e participações, então ele ganha mais de 6 milhões de reais nisso aí. E também tem as luvas que foram divididas em 3 parcelas, uma em 24, outra em 25 e outra já em fevereiro do próximo ano, cerca de 2 milhões de euros cada parcela. Então o Corinthians precisa renegociar essa dívida com ele, são 23 milhões de reais. É claro que causa um certo incômodo pro lado do atleta também, né? O atleta que está se apresentando, treinando normalmente, mas está com parte desse valor em atraso. Houve uma reunião lá no Parque São Jorge, né, com o CORE, o Conselho de Orientação. Muitos conselheiros ali não concordam com o contrato que foi feito com o Memphis, né? São cerca de 5 contratos, entre eles o trabalhista. Então, tem premiações, tem bônus, tem luvas, né? Tem alguns chamados mimos, digamos assim. E aí, por isso, os conselheiros não concordam, mas se está ali no contrato, eles precisam pagar. Então, agora quando se fala, né, será que o Memphis vai renovar, vai permanecer ele mesmo na zona mista depois da vitória contra o Grêmio? Já deixou claro que não é assunto para agora e que muita coisa tem que melhorar internamente, que só as pessoas de dentro do clube sabem. Então é claro que ele se refere também a essa questão do valor que o Corinthians tem com ele. Lembrando, 23 milhões de reais para o Memphis Depay precisam ser pagos, renegociar esse valor, e o Corinthians ainda precisa pagar os mais de 40 milhões de reais ao Santos Laguna para derrubar o transfer ban relacionado à contratação do Félix Torres, para que o Corinthians possa começar a se programar para montar o elenco na próxima janela de transferências. Então a questão financeira é delicadíssima aqui pro lado do Corinthians, Bruno. O Corinthians vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, vem de 3 vitórias consecutivas e com um detalhe, sem levar um gol sequer. A última vitória domingo passado sobre o Grêmio, 2-0 em Itaquera. Se a gente aumentar este recorte, veremos que nos últimos 5 jogos o Corinthians ganhou 4 e perdeu apenas 1, justamente para o Santos no estádio da Vila Belmiro. Com esses 12 pontos, o Corinthians se afastou definitivamente da zona de rebaixamento e pensa em Taça Libertadores da América. Neste momento, o Timão está 5 pontos atrás da equipe que abre justamente o G7. Corinthians que na próxima quarta-feira vai a Bragança Paulista, o Timão pensando em Libertadores e o Bragantino em se afastar da possibilidade de rebaixamento. E para este jogo, o técnico Dorival Júnior terá novidades. Voltam ao time o Ranieri, o Bidon e também o Martínez, jogadores que não enfrentaram a equipe do Grêmio porque estavam suspensos. Dos 3, muito provavelmente o Ranieri será titular contra a equipe do interior paulista. Uma última informação em relação ao goleiro Hugo, mais uma vez convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira em amistosos data FIFA. Jogos contra as seleções do Senegal e da Tunísia. O primeiro amistoso em Londres, o segundo na França, dias 15 e 18 de novembro. O problema é que muito provavelmente no dia 19 o Corinthians vai enfrentar o São Paulo em
Itaquera. A CBF ainda não definiu qual a data desta partida, mas muito provavelmente será no dia 19. E se isso acontecer, o Hugo muito provavelmente não terá tempo hábil para voltar de Lille, na França, até a cidade de São Paulo e participar desta partida contra a equipe do São Paulo, a menos que o Corinthians frete um avião e facilite a situação do seu goleiro. Pois é, o Corinthians, apesar de todos os problemas, dentro de campo, Dorival Júnior vai recuperando o time que estava praticamente aí, muita gente acreditando que iria brigar para não ser rebaixado, já começa a sonhar com a possibilidade de uma Sul-Americana e uma realidade um pouco mais distante, mas agora viável, de arrumar um lugarzinho na Libertadores, nem que for na pré-Libertadores do ano que vem. Enquanto isso, o time atravessa esse deserto financeiro, continua tentando se livrar do transfer ban. O Depay deu uma entrevista pesada no final do jogo, dizendo que o time precisava se reforçar mais, que era necessário. Ficamos apenas com a ilusão da conquista do Campeonato Paulista. E o seguinte, ele falou a real. O jogador brasileiro precisa se posicionar mais. Eu acho muito bacana essa colocação do Depay. Ele não falou nada de agressivo, ele apenas relatou o que está acontecendo, a verdade, no Corinthians. Tem 2 desdobramentos aí sobre essa entrevista, tá? Primeiro, por partes, tá? A repercussão parece, meu querido Rosinei, que no elenco não caiu bem. Essa repercussão aí. Na verdade, o que ele falou na outra entrevista, né? Eu me confundi aqui. Essa entrevista aí sobre os companheiros, é sobre o contrato, só pra né? relembrar quem tá assistindo eu me confundi. A entrevista sobre o elenco parece que não caiu bem. Ele falou aí também, sobre isso também, que muitas coisas têm que mudar no clube. Não caiu bem, parece que não caiu bem no elenco isso aí. Mas por que não caiu bem no elenco se ele tá falando da diretoria? Não, o que não caiu bem no elenco foi ele ter falado que, vocês estão querendo comparar a seleção nacional da Holanda com o time que eu jogo aqui. E isso aí não caiu bem na diretoria. Quer dizer, tudo que ele falou, ninguém lá dentro gostou. Na verdade, ele não falou nenhuma mentira. Ele falou a realidade, que é a realidade. Não dá pra comparar o time que ele joga na Holanda com o time que ele joga no Corinthians. Mas se você fosse companheiro dele, você ia gostar dessa entrevista? Ele ia estar falando de você. Não, mas tudo bem, ele não tá mentindo. Ele tá falando uma coisa que é a realidade. E aí as pessoas têm que entender. Realmente, o que ele recebe de bola para fazer gol lá no time holandês, ele não consegue receber as mesmas quantidades de bola aqui no Corinthians. Tem. Aí vai também do olhar clínico de todos. Pô, o mesmo jeito que ele joga lá, ele também não joga aqui. Então ele também tem que entender que vai ser criticado. Mas se você fosse boleiro hoje, jogador do Corinthians, você vê uma declaração dessa, você, Rosinei, hoje, máquina do tempo, você tá jogando hoje. Como é que você reagiria ao ler uma declaração? Gostar, os caras não vão gostar mesmo, é normal. Os caras não vão gostar. Faz sentido. Faz sentido. Não caiu bem essa notícia. Não, exatamente. A declaração. Não, eu tô falando o seguinte, o que ele falou é a verdade. Só que dentro do vestiário não vai ficar bem, não vai cair bem. Mas como é que fica isso aí depois? Aí você chega lá, vai sentar, vai trocar a meia lá do lado do cara, fala, pô, você é legal pra caramba, hein, meu? Jogou obrigado. Chamou a gente de perna de pau. Mas aí também ele tem que estar. Ele é responsável também dentro de campo pelos atos dele. Quando ele não jogar bem, os caras também podem chegar e falar então, dele. É o que eu fiquei sabendo. O Samir Carvalho também falou isso. Samir é bom. Falou que é o seguinte: o que você falou agora? Quando tá chegando a bola nele, não sei o quê. Tem que resolver. Teve jogador que parece que já falou isso. Mas a bola chega nele e chuta tudo pra fora. Mas é aí que tá. Ele vai ter que ouvir. Então tá aí, entendeu? É legal isso pro clima do grupo? Cara, mas o cara tá falando, ele vai ter que ouvir, cara. Não tem jeito. O cara tem a personalidade. Mas isso racha o vestiário. Racha o vestiário, mas o vestiário do Corinthians sempre tá rachado. Sempre é um grande problema. Sempre tem problema. Sei, né, Rosinei, mas tem que melhorar as coisas, né? Porque senão. Eu já joguei elenco que os caras brigavam a semana toda, só que chegava dentro de campo e resolvia. Eu já joguei elenco que os caras eram tudo parceiro e chegava dentro de campo e não resolvia. E, cara, futebol é isso. Você jogou naquele Corinthians do Tevez. Sim. Jogou no Atlético do Ronaldinho Gaúcho, que, guardadas as devidas proporções, teriam o papel do Memphis ali, que é a estrela. Jogador gosta de correr pra estrela do time? Quando o cara resolve, o cara corre. Quando o cara resolve, a gente corria pro Ronaldinho porque ele resolvia. A gente corria pro Tevez porque o Tevez resolvia. Você correria pelo Memphis?
Mas se ele resolvesse... Não, hoje. Hoje ele não tá resolvendo. Você não correria pra ele? Não, eu vou correr pro time, mas a gente também vai... Pô, Bota ali, os números dos gols do Corinthians nesse ano, Mick Jagger. Pô, vou tocar a bola pra um cara que toda hora tá errando o gol, vou tocar pro outro. Olha aí, ó. Olha lá. O Memphis é o líder, né, em assistências do Corinthians. Nossa, ele e o Garro são os dois E o mais. Mateuzinho. A diferença é que o Memphis tem 13 jogos a mais que o Garro. Assistentes, 13 né? jogos a mais? Mas peraí, isso Você é tem no certeza? ano todo? Sim. Eu mandei a essa- dos gols, Você que fez? Eu que Não. fiz o GC. Esse é do aí eu ano li. todo, né? Isso é do ano todo? 2025. Nossa, pouco, não? Pô, não acho 10 assistências Eu não pouco, acho pouco, não. Ah, você Ô, acha? louco, pro Tem a dos jogador gols? como ele, é pouco, Sormani, é pouco. Entra aí, por favor, Gui. Pega lá pode ser no meu timão, tá lá no Twitter. A dos gols. Manda pra eles Boa, lá. beleza. Porque ele tá fazendo um papel com relação a assistências, ele tá indo bem. Então, mas aí é que entrou, o Rosinei falou e o próprio Memphis falou. Eu deixo o cara na cara do gol, o cara chuta fora? Não. Ele podia ter, por exemplo, 20 assistências. Não, falaram isso dele, Sormani. Não, tô dizendo o seguinte, que a Isa falou que essas 10 assistências, e você também concordou, que é pouco. Mas eu deixo o cara no cara do gol, o cara chuta na trave. Ah, não por sei cima. se é pouco, 10 assistências. Eu não acho. Ah, não. eu acho pouco. Ele tem cara. 9 gols. Pra- né? Então manda essa Pra arte um lá pra ano, eles mandando lá. Um É, ano. então, isso que eu Pra acho um que ano, a gente 10 tá em assistências é novembro já, pouco, né? A gente tá em novembro 10 já. assistências pro cara que joga ali na frente, que a obrigação do cara é fazer o gol e dar assistência. É pouco. Olha aí, Porque ó. assim, ó, assistência também conta como escanteio hoje, conta assistência. Um passe que às vezes o cara nem é em direção pro cara fazer o gol, conta como assistência. Então, é pouco. Sormani, Ele tem... Isso é brasileiro? Isso Não, isso é o ano. É o ano. em 2025. Ele tem 43 jogos. O Galo 10 tem 30. assistências, ele tem 10 assistências e 9 gols. Olha ali, ó. Tá, é isso. Yuri, 15 gols. Memphis, 9. Ele fez 3 gols mais que o Thales Magno. Que nem joga. 3 gols a mais que o Thales Magno o Memphis fez nesse ano. Tá, e aí, qual que é a porcentagem no Campeonato Brasileiro? Agora, senhor, mano, tem aí? É pouco, não é isso? 9 gols no ano? Ah, eu No acho que Memphis? pra um Gols jogador pro como ele é. Tem aqui. Eu acho também. Pro Memphis, eu espero mais, assim. 5 Mas eu gols tô no sendo muito brasileiro. exigente, acho que o Rosinei Não, mas é pode isso. até Você tem toda a responder razão. na Copa do melhor Brasil, do que Eu eu. concordo mas- com a Isa, Sul-Americana. cara. É pouco para um jogador do tamanho do Memphis. Assim, ó, cara, eu gosto muito do Memphis. Quando ele tá em campo, o Corinthians tem um outro estilo de jogo, porque ele realmente dá uma qualidade a mais para a equipe. Mas é pouco. É o número de gol e o número de assistência. Por tudo que ele representa e por todo o custo que ele traz pro clube. para o Quantos clube. gols tem o Neymar, Sormani, no ano? O Neymar tem 6 gols. Jogou quantos jogos? Muito menos do que o Memphis. Sim, Quase tá chegando no meio. Ele tem 6 gols e 4 assistências. Só a título de Em número comparação, de gols. na temporada passada o Memphis teve 14 jogos, 7 gols e 4 assistências. A média 14 jogos e 7 é gols. infinitamente Olha melhor do que Esse desse ano. ano São do 43 Memphis, gols, 9 as jogos, Memphisettes aí da Fiel Twitter vão me desculpar, mas 9 gols no ano inteiro. A gente tá no mês 11, cara. Fez 43 Não jogos. dá um gol por mês. Ele tava 4 meses sem fazer Não um dá gol, um né? gol por mês. É isso, ele tava 4 meses sem fazer um gol. Ele fez agora gol de pênalti. Contra Aí a gente vai falar, vamos reclamar. Bota quanto o Corinthians tá devendo pra ele aí. Corinthians deve 23 milhões a Memphis em bonificações e luvas. O Corinthians, Sormani, é o time no mundo, isso aí acho que deve entrar pro Guinness Book, que é o time que mais deve pra um jogador que tá jogando e não é salário. O salário tá em dia, mas é tanta premiação, é tanto bônus, é tanta que não dá pra pagar. Eu penso diferente de vocês, entendeu? Não tô dizendo que eu tô certo e vocês estão errados e não importa. Eu gosto de jogador bom. O Memphis é diferenciado. O Neymar é mas- diferenciado. Desculpem, vocês gostam de um monte de cabeça de bag que corre o tempo inteiro e fica correndo, que corre. Eu adoro. Eu adoro. Sabe quantas assistências tem o Rascaeta no ano? 15. Ele joga onde? No Flamengo. Ele entrega a bola pra quem? Pro Pedro. Ele entrega a bola pra quem? Pro Carrascal. Bruno Henrique. Luiz Araújo. O Bruno Henrique. O Memphis entrega pra quem? Guinegão. Thales Magno. Yuri Alberto, que, olha, tá fazendo gol, etc e tal, mas a gente conhece bem o Yuri Alberto. A gente conhece bem ele. Eu não acho pouco 10 assistências, 9 assistências dele. Não acho.
10, né? Não, São 10? 10. 10. 10 Não assistências. acho pouco. Não acho pouco. Mas e o número Não de acho gols? pouco. Hã? E o número de gols? 9. 9 gols. O Arrascaeta tem 23, né? 23. O Arrascaeta tem 23. Só que o Arrascaeta, aí você vai fazer o mesmo, vai usar o mesmo raciocínio. O Arrascaeta recebe bolas em condições de fazer gol que ele no Corinthians não recebe. O Corinthians é um cara muito bom, que é o Garro. Quantas assistências tem o Garro? O Garro jogou pouco nesse ano. Não, é só dar uma olhada. O Garro tem Não, 8 número de partidas. Ele jogou pouco, mas... 30 jogos. Ele fez 10 jogos a menos do que o Memphis. Tá? E a característica do Garro é dar assistência. É o Garro articulador, né? Exatamente. Esse ano ele Então, não tá tão veja bem que não nisso. tem... Tudo bem, são 10 jogos a mais pro Memphis. Eu não vejo tudo isso. Vocês começam a achar problema no Memphis, cara. Porra, você tem que achar problema era no Thales Magno. Um problema do Corinthians não é... Se o problema do Corinthians for o Memphis, pô, eu vou, de fato, vou abreviar minha aposentadoria. É que... não dá, pô. eu vou isso? fazer um... Pô, o problema do Corinthians é Thales Magno, o problema do Corinthians é Romero, quem mais trabalha? O Guinegão é novinho, coitadinho. Tá começando. Não, Olha o os caras que não fazem é gol. o problema. Dá uma olhada. Olha os caras que fazem. Assistência. Põe o gol aí, por gentileza, se puder aí pra nós. Pra gente ver quem faz gol no Corinthians. Os caras, ó, Iralberto, Thales Magno, Guinegão, Romero. Os caras que o Corinthians tem, pô. O Bidu, Igor lateral Coronado, esquerdo, é o sexto Gustavo maior Henrique, Maicon. Ele vai passar a bola pra quem fazer gol? Pra quem que ele vai passar essa bola pra fazer gol? Tem um amigo meu que é corintiano, desculpa, só pra fechar. O cara é corintiano fanático, lá vai sempre na academia que eu vou lá. Ele acha que o time do Corinthians, os 11, é do mesmo nível do Palmeiras. Você tá louco, pô. Você tá louco, desculpa. Tá louco. Os caras acham isso. Então vocês estão fazendo a mesma coisa. Como é que ele pode ter mais gols e mais assistências se ele joga num time como o Corinthians? Então você tá de acordo com o que ele falou lá naquela... eu não falaria. Tá. Eu não falaria. Mas ele tem razão, o Rodinei mesmo falou, é verdade. Bora lá, Fiel, tirando os problemas aí com o Memphis Depay, dívidas do Corinthians, mano, eu não vou nem perguntar pra você se faz sentido continuar com o Memphis ou não, acho que é uma pergunta até retórica. Faz sentido continuar com o Memphis Depay? Eu vou responder por você, faz. Tecnicamente falando, ele é um monstro em campo, mano. Você pode ver pelo número de assistência e gols dele, acho que ele é primeiro em assistência no elenco e segundo em gols atrás do Yuri Alberto. Só que, mano, o que o Corinthians tem que pagar no atual momento pra continuar com ele é um valor que tá fazendo o clube sangrar. E o Corinthians tá num momento com transfer bans no plural, né? Muita coisa acontecendo, troca de diretoria. O clube atualmente não tem, né, banca pra continuar com o Memphis. A resposta é essa. Quer continuar com o Memphis? Quero. Tem condições? Não tem, infelizmente, mano. Eu canso de falar aqui, pra mim, mau negócio é você perder o Giovani do Corinthians lá, o que foi pra Itália lá, tá ganhando o melhor da rodada. Mau negócio pra mim é você tomar um transfer ban, contratar o Félix Torres e tomar um transfer ban do Félix Torres. Mau negócio pra mim é pagar quase 30 milhões de reais no Pedro Raul e emprestar ele pro Ceará. Então, mano, tem vários negociações ruins que foram feitas, tá? O Memphis foi acertado. Mau negócio foi quem fez o contrato dele, né, mano? Mas enfim, se você juntar só esses jogadores aí, Igor Coronado, só esses jogadores aí que passaram pelo Corinthians, já daria pra ficar com o Memphis Depay de boa, mano. Tem nenhum problema, né? Mas a má administração, né? Então vamos lá, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tá na zona da confusão ali, tá em 14º colocado. O Corinthians em 10º com 42. E, mano, chegou uma fase aqui do campeonato que não dá pra perder mais pontos. Ah, Murilo, vai ganhar todas daqui pro final? Seria ótimo, né, mano? Mas a gente entende. É um jogo fora de casa contra um time que está na parte de baixo da tabela e vem de 4 derrotas consecutivas. Então, o Corinthians adora se complicar nessas situações. O Corinthians adora se complicar nessas situações. Vamos ver como é que o time vai se importar. Eu preferia pegar um Botafogo da vida, um Fluminense, um Bahia, time na parte de cima, do que pegar um time na parte de baixo, que vem de um histórico de derrotas. Foi assim com o Juventude, o Corinthians deixou fugir ponto com o Internacional, com o Sport, e agora é o mesmo cenário fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Mas é isso, pessoal. No decorrer do dia, continuo trazendo mais informações do Timão. A única coisa que você precisa fazer é curtir o vídeo, se inscrever no canal, não custa nada pra você fazer isso. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!